Olá pessoal, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Easy USA. Eu acho que este foi o vídeo que mais me emocionou, indo atrás da história, fatos, para tentar entender o que aconteceu com esse lugar que deve ter sido uma cidade de sonhos e esperança. Benton Harbor, sudoeste do estado de Michigan, no condado de Berrien. Subindo pela interestadual, costeando o lago Michigan entre Chicago e Detroit, você encontrará um lugar também conhecido como as Cidades Gêmeas, St. Joseph, que vocês já conhecem em outros vídeos aqui do canal, e Benton Harbor, que também já mostrei aqui. E que de gêmeas elas não têm nada. Vamos aos dados. St. Joseph, com população de 8.565, onde 90% são brancos, e com renda per capita de $33.034 por ano. É também uma cidade de férias, de veraneio, que pessoas vêm de Chicago para passar o fim de semana. E atravessando o rio St. Joseph, está a sua irmã gêmea, Benton Harbor. Deve ter alguma coisa errada com essas duas cidades, porque vamos aos dados. Benton Harbor, população de 10.038, de acordo com o último censo, de 2010, e baixando, porque em 2000 eles tinham pelo menos 2.000 habitantes a mais, e hoje já deve ter menos ainda. Dessa população, 90% são negros, e a renda per capita é de $10.235 ao ano, um terço da renda de St. Joseph. Benton Harbor foi uma das várias cidades dos Estados Unidos que sofreu com o colapso das indústrias. Mas por que isso aconteceu? Vamos lá. Esse vilarejo foi fundado em 1860, ganhando o nome de Benton Harbor em 1965, 5 anos mais tarde, em homenagem a Thomas Hart Benton, que foi um senador do Missouri que ajudou a Michigan a se tornar um estado. Mas apenas em 1891 é que essa vila se tornou uma cidade. O desemprego dessa cidade chegou a patamares insustentáveis. 42% dos adultos acima de 16 anos não são considerados como trabalhadores. Isso indica que essas pessoas perderam completamente a esperança de achar trabalho. 60% de desemprego, gente. 90% vivem abaixo da linha da pobreza. 32% das pessoas que trabalham ganham menos de $10.000 ao ano. 62% menos de $25.000 e 87% menos de $50.000 ao ano. Para os padrões americanos, isso é abaixo da linha da pobreza. Então, antes de mimimi, lembrem que a linha da pobreza nos Estados Unidos é diferente da linha da pobreza no Brasil, beleza? Mas eu não vou falar sobre isso neste vídeo. A maioria das casas da cidade estão em condições deprimentes. Claro que existem bairros bem bons, nos padrões que já mostrei aqui no canal. O que uma vez foi o centro nervoso da cidade, a Main Street, hoje ela é uma rua deserta, perfeita para aqueles tipos de filmes e séries como The Walking Dead. Praticamente todos os prédios e salas comerciais do centro estão desocupados. Me lembra muito aquela cidade no filme Carros, que foi esquecida quando mudaram o sentido da interestadual, não passando mais pela cidade, lembram? Mas então, como que uma cidade pode sobreviver sem empregos? Isso me leva a pensar por que não se tem empregos. Afinal, existem pessoas, elas ficam esperando empregos surgirem, não existem empreendedores, afinal, são mais de 10.000 pessoas. Algo como criar uma própria subsistência... gente, a coisa é muito mais complicada do que a gente imagina. Tem muita coisa envolvida nisso. Acho que começa até pelo racismo, que como sabemos, que é bem forte nos Estados Unidos, e vemos isso muito claramente aqui. Como que podem duas cidades separadas apenas por um rio, em um lado 90% são brancos e do outro lado 90% são negros? Na minha opinião, isso é um absurdo da segregação racial
em um lugar tão pequeno e com tantas pessoas das duas raças, entendeu? Porque uma cidade tem 10 mil habitantes e 90% é negro, então tem bastante negro, não é porque tem pouco negro. E o pior é ouvir das pessoas falando que a culpa é dos negros, que são racistas e mimimi. Claro que eles devem ser racistas sim. Imagina você nascer em um lugar assim, do lado onde viviam os negros, toda a sua vida você aprendeu que aquela é a sua realidade, que não existem opções para você e que os brancos que estão do outro lado do rio não gostam de você e aí vai. Isso me faz lembrar muitas situações no Brasil também, tá? Mas vamos deixar quieto, não vou entrar nesse problema agora, estamos falando sobre a cidade. A população de Benton Harbor se tornou vítima da deindustrialização que aconteceu em todo o país. Mas eu ainda continuo me perguntando o que fez não existir mais empregos aqui. Novamente, várias coisas. Afinal, ainda temos uma grande empresa em Benton Harbor, a multinacional Whirlpool, a dona da Brastemp e da Consul no Brasil, para quem não sabe. Tá? Mas praticamente todas as fábricas, as linhas de produção que um dia ficavam aqui, elas foram realocadas para outros países onde a mão de obra é mais barata. Claro, visando lucros, não importando a qual custo. Hoje a maioria dos executivos e funcionários da Whirlpool, não os operários, moram em St. Joseph. Sim, na grande maioria brancos e vindos de outros países, claro. Isso também ajudou o boom imobiliário em St. Joseph, já aquecido por casas de veraneio. Então enfrentamos aqui nessa cidade uma enorme desigualdade social. Citizens of Benton Harbor are living from one day to the next. They're very poor. Tá, e qual a causa das outras empresas terem saído da cidade? No início do século 1900, né? Início do século até mais ou menos os anos 60, essa região teve um grande crescimento industrial por ficar localizada entre Chicago e Detroit, dois grandes polos automotivos, e também quando a Whirlpool estabeleceu sua sede na cidade, né? Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou por um período de grande prosperidade econômica e industrial. As grandes indústrias atraíam pessoas de várias regiões, principalmente negros e brancos pobres, né, vindos dos estados do sul. Então todo mundo, nesse tempo todo, essa economia forte e estável sustentou toda essa gente. Tá? Até que veio a crise dos anos 60, junto com a Guerra do Vietnã, e os Estados Unidos ajudando a Europa, a Ásia a se reerguerem, o que fez com que fossem mais competitivos que os Estados Unidos, fazendo com que a indústria norte-americana entrasse em um período de recessão, como nunca visto antes, obrigando empresas automotivas e do aço a literalmente abandonar suas fábricas em cidades como Detroit, Flint, Pontiac, Gary, Pittsburgh e Chicago. Umas sofreram mais que as outras. Todos já ouviram falar sobre Detroit e seus bairros fantasmas, assim como essa cidade aqui, onde 50% dos empregos foram simplesmente extintos. Em Chicago foram 60% dos empregos. Já dá para imaginar o caos que se instaurou nessas cidades naquela época. Muitas deram a volta por cima, outras nem tanto, outras quase nada. And they're very disheartened. I mean, there's been very little effort on the part of Whirlpool that runs everything to try to involve the community. Algumas das mais importantes empresas que deixaram Benton Harbor ao longo da história foram Voice of Music, Superior Steel Casting, Benton Harbor, Malibu, Paramount Die Casting, Clark Equipment, Auto Specialties e, claro, a Whirlpool, que mudou praticamente toda a mão de obra para outros países e estados, mantendo apenas as áreas administrativas, técnicas, engenharia e call center nesta região. Muitas grandes lojas, como Sears e JCPenney, saíram do centro da cidade para ficar mais próximas da interestadual, onde você encontra shoppings, grandes redes de lojas, restaurantes e cinemas que tentam hoje se sustentar das cidades vizinhas, da interestadual e da pequena e pobre Benton Harbor. A Whirlpool vem sendo vítima de muitas críticas pelos locais. Ela vem sendo acusada de receber muitos subsídios federais que deveriam ser usados na cidade ou trazer retorno à cidade, mas simplesmente nada acontece.
eles não pagam impostos desde 2008 como uma medida de manter a empresa no estado. É o que eles chamam de Enterprise Zone, algo como a Zona Franca de Manaus. 1 year later, the corporation received nearly $20 million from the state of Michigan to expand its facility, which now serves as a gateway into Benton Harbor. It's good for the community, good for the state, and good for your business as well. I'd say there's a real art to that. In 2009, Whirlpool received a $19.3 million grant from the federal government, in part to create jobs. Today, the former blue-collar community of Benton Harbor remains a victim of America's deindustrialization and growing poor population. Whirlpool has 71,000 employees around the globe, but no longer manufactures home products in its hometown. It still remains a recipient of U.S. state and federal stimulus funding. Those that have gotten rich has forgotten who's helped them to get there, and they're willing to step on us. And that just doesn't sit well with my soul. A soul living in one of America's poorest cities, clothed in poverty and accessorized in corporate success. A política da cidade é extremamente corrupta. Muitos funcionários da prefeitura estão lá desde a eternidade, desde os anos 70 ou 80. Uns dizem ser uma máfia, ou simplesmente mais ninguém liga para a região e ninguém quer assumir o cargo. E é claro que no meio disso tudo, muita gente de bem sofrendo nas mãos de pessoas que só pensam em si mesmos. Claro que muitas pessoas podem não concordar com o que eu falei nesse vídeo, ou que contam histórias ou explicam de uma forma diferente, mas tudo que eu falei aqui foi pesquisado e interpretado por mim mesmo, e essa é a minha opinião. Como brasileiro, é impossível não comparar o que acontece no mundo com o nosso país. Não importa se comparamos com o primeiro mundo, com o segundo ou terceiro. Me preocupa que no Brasil perdemos o senso de absurdo com relação à corrupção e violência. Mesmo Benton Harbor, enfrentando sérios problemas com gangues, drogas, violências no padrão deles, o número de homicídios nos últimos 9 anos foi de 1,2 pessoas por ano. Para um brasileiro, isso pode soar pouco comparado com muitas cidades, mas deveria ser um absurdo também. Entenda que isso aqui é o fim do poço para um norte-americano, mas o que me deixa muito triste é que para nós brasileiros, essa cidade ou uma cidade como essa pode parecer ótima. Como vocês podem ver, nem tudo são flores nos Estados Unidos, mas cidades como essas são poucas, e eu acho que elas não chegaram no fundo do poço e que isso sim tem conserto, inclusive que o Brasil tem conserto, mas devemos nos espelhar sim em países desenvolvidos. Só depende de nós, seres humanos, evoluirmos um pouco e parar de pensar apenas em dinheiro e pensar mais em comunidade. Valeu pessoal, gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço, falou!